Muito bem, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno, esse jornalista humilde que vos fala aqui, tá bom? Você pode participar do nosso canal clicando, no joinha aí, deixando o seu like, você pode se inscrever também no canal. O algoritmo tá pegando pesado, mas nós vamos para cima, vamos continuar, não tem jeito não, porque nós precisamos de você, tá bom? Vamos lá, já prestes, nesse dia 29 de novembro, faremos um ano aqui de canal Fatos, Informações e Opiniões e estamos aqui sempre firmes. Está promovendo alguma coisa aí no seu bairro, alguma coisa na cidade, na zona rural aí, né? Um torneio de futebol, um evento cultural, um evento beneficente, pode mandar para cá que nós estaremos prontos para divulgar para você. E os empresários que estiverem dispostos a também, divulgarem suas marcas aqui no canal Fatos, Informações, canal Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno, só entrar em contato comigo que nós estaremos aqui pronto para lhe atender. Vamos lá com as informações. Então, hoje teve dois momentos em que o advogado, o Jeffrey Chikine, aliás, ele que é um dos candidatos, ao Senado pelo estado do Paraná. Ele foi uma das atrações, aliás, talvez a principal atração hoje no STF, O, o advogado que pré-candidato ao Senado, Jeffrey Chikine, ele meio que deu uma enquadrada, encurralada no Alexandre de Moraes, ministro do STF, que o ministro havia questionado se havia fotos tiradas no aniversário do réu, Coronel Azevedo, representado por Chikine. E aí o advogado respondeu o seguinte: o celular do meu cliente está prendido e sem perícia. Não consigo acessar esse celular para pegar a foto do aniversário dele. E aí o Moraes continuou: você tem foto desse dia? Todo mundo tira foto no seu aniversário. Aí o Chikine foi lá e pá, detonou, Mas Vossa Excelência, tira do seu próprio celular, Aí o ministro rapidamente interrompeu o advogado e foi um recuo escancarado. No X, o Chikine foi além, Ele escreveu o seguinte: vejam o paradoxo. O ministro não exige que a acusação apresente prova da presença do réu em Brasília, suposto local dos fatos, mas cobra da defesa uma fotografia dele em Goiânia, dentro de sua própria residência, mesmo sabendo que o celular foi apreendido, que a Polícia Federal não apresentou a perícia do aparelho e que o acesso ao seu conteúdo foi sistematicamente negado aos advogados. O que se pretende é exigir mais da defesa do que da acusação, numa das inversões mais absurdas do ônus probatório que eu já vi em toda a minha carreira. Da defesa exigem o impossível, da acusação aceitam até o insuficiente. Mesmo assim, trouxemos as provas e mostramos que o Coronel Azevedo estava em Goiânia, a centenas de quilômetros de distância dos fatos, celebrando o próprio aniversário com sua família, usando seu telefone, fazendo compras em farmácias e pedidos em restaurantes. Mostramos também que nenhuma testemunha, mensagem, conversa, ordem, ato direto ou qualquer outro elemento vincula Azevedo aos fatos. Essa é a verdade. Esses são os fatos. Agora aguardemos o veredito. E não importa mostrar a verdade, Dr. Jeffrey Chikine? Não adianta mostrar a verdade, eles vão condenar. Ainda mais depois desse constrangimento, vão voltar mais bravo ainda, rapaz, e é desse jeito, Daqui a pouco eu vou falar do Paulo Gonet. O Paulo Gonet foi aprovado, O Senado muito covarde do Brasil. E os que são de governo também não poderiam votar em Gonet, porque são senadores. Daqui a pouquinho não teremos mais parlamento no Brasil. E o ministro Flávio Dino, ele surtou, Tem uma bronca aí no advogado Jeffrey Chikine. Jeffrey Chikine dá um show, E o atual presidente da primeira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, reagiu às críticas feitas pelo advogado Jeffrey Chikine durante a sustentação oral nesta quarta-feira, dia 12. Chikine representa Rodrigo Bezerra de Azevedo, réu no núcleo 3 da suposta trama golpista. O advogado afirmou que a apuração da PGR, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal foi a pior investigação da história e detonou a suposta credibilidade das provas apresentadas. Disse ainda que o delegado Fábio Schor da Polícia Federal não fez o trabalho que deveria e induziu a acusação e os ministros ao erro. Aí o Dino deu aquela surtadona dele,
dizendo o seguinte: sabemos da importância das sustentações orais e nós respeitamos, mas todo o direito, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. Esta tribuna não é uma tribuna parlamentar, não é uma tribuna do Tribunal do Júri, disse, né, o Flávio Dino. Uma das razões da deterioração da política no nosso país foi quando se perdeu a noção dos ritos. Precisamos manter o julgamento nesses termos organizado com humanidade e serenidade, ampla liberdade de conteúdo, porém, observância das formas legais, né? Foi o que disse o Dino, né? Surtando aí com o Jeffrey Chikine. Mas, por isso que eu falo, o Jeffrey Chikine hoje foi atração no STF. Primeiro que ele deu uma invertida no ministro Alexandre de Moraes. E depois que ele tirou a calma, né, do Flávio Dino. Pois é, eles fazem e acontecem, atropelam todo mundo, atropelam a Constituição e ainda tem que respeitar, né? Esse é o grande problema do Brasil hoje. STF, o Extremo Tribunal Federal do Brasil, né? Que trabalha como defensor do desgoverno do PT e da esquerda, né? E das pautas desse governo de esquerda, banditismo, enfim, tudo que é corrupção, banditismo, tudo que é errado, esse Extremo Tribunal Federal do Brasil hoje defende e o que o governo defende também, né? Tudo que o governo faz é legal, tudo que é do lado da esquerda faz é legal, e tudo que alguém de direita ou contrário ao governo faz é ilegal. Mesmo que seja a mesma coisa que a esquerda faz. Mas a esquerda pode e a direita não. Beleza? É assim que está funcionando o Brasil hoje. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto fantástico para a Ponta Porã, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, né? Completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para assim realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família, e perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora, que tem o seu prédio sendo já levantado em fase de conclusão ali na rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você pode conhecer esse projeto, você pode conhecer o prédio, né, que fica, o prédio fica ali na rua Deputado Aron Moreira, e o nosso plantão de vendas fica localizado exatamente ali, em frente ao prédio que já está em fase de conclusão, né? Então você vai acessar o nosso plantão de vendas através da Deputado Aron Moreira e vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto. Ali você já vai avistar, né, entrando ali no térreo, antes de subir para o segundo andar, você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E lá estarão os profissionais do plantão de vendas da Coop Home Office prontos para lhe atender da melhor forma possível, te recepcionar da melhor forma possível, e ali eles irão te mostrar como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, vão mostrar o projeto, né, a planta do projeto, e claro, vão mostrar para vocês como é possível, perfeitamente possível, você adquirir um apartamento da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar mais bonita e mais moderna a nossa princesinha dos Herbais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. É o Bob's da marca Bob's, né, que vem aí com uma marca renovada, jovem e aberta e que entende o contemporâneo, né? O Bob's Nacional, com a sua trajetória de mais de 70 anos. O Bob's Ponta Porã, que
dar experiência e solidez aí para o Bob's, né? Ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil, Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar o site do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página você vai abrir a página, rolar um pouquinho para baixo e vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ao fazer o seu cadastro, você vai preencher ali, né? E você vai gerar cupons promocionais. E desses cupons aí você pode participar de várias promoções, como por exemplo, o Bob's Classic com molho Classic e o shake por apenas R$ 28,90 no resgate do cupom. Ou o Bob's Salad com maionese verde e o shake por apenas R$ 28,90. Outra promoção que você pode ter é o 4 por R$ 21,90, que vem aí a batata palito, o sundae, o refrigerante, o Bob's Burger completando 4 ou o cheeseburger, né, completando 4. Então o burger fica ali no Bob's Burger, a sua escolha, ou o cheeseburger. E aí você tem para completar 4 por R$ 21,90, R$ 21,90, ou a batata palito, o sundae e o refrigerante. E várias outras situações que você pode ter ali, que você vai ter acesso, né, aos sanduíches, aos shakes, né? São vários shakes saborosos, magníficos. O milkshake festa de granulados, o milkshake caramelo, o Bob's Max caramelo, o milkshake caramelo café, o colherudo shake morango, o colherudo Max morango, né? Enfim, colherudo shake nuts, colherudo Max nuts, o milkshake de paçoca. Enfim, esse milkshake de paçoca é uma delícia, né? É muito bom. E tem também o cardápio dos sanduíches, que você vai ter muitos e muitos bons sanduíches ali. Você vai ter, por exemplo, a seu dispor o baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa e o Crispy Bacon, Bob's Costela e o delicioso Bob's Costela 2 queijos e bacon. Mais uma vez para você, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's que veio para o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos com informações e passou uns pernilongos aqui uma hora dessa, né? E o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança, ou estava, né, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, voltou, né, para a Câmara dos Deputados. Ele é deputado federal e ele está causando uma dor de cabeça, né, nos políticos defensores da esquerda e nos defensores da bandidagem, né? Porque o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, afirmou hoje, aliás, afirmou ontem, né? Não, afirmou hoje mesmo. Hoje é dia 12, então foi hoje mesmo que é mentirosa e desonesta a interpretação de que o novo substituto do projeto de combate a facções criminosas retira a competência da Polícia Federal para investigar crimes ligados a essas organizações. Né? Aliás, infelizmente, nós falávamos da Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem feito um desserviço para a segurança pública no Brasil, né? Segundo o parlamentar em fala no Twitter, no X, né, no antigo Twitter, o texto apenas normatiza o que já ocorre na prática, conforme determina a Constituição Federal. Derrite argumentou principalmente que as investigações sobre facções como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho têm a condução, em regra, das polícias civis dos estados, sob controle dos ministérios públicos estaduais e com julgamento pela justiça estadual, né? E pernilongo insistente aqui, né? E o deputado destacou que a Polícia Federal já atua em casos de competência federal, como tráfico internacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Acrescentou também que o substitutivo não muda esse contexto. Ele disse o seguinte: meu texto não alterava em nada essa lógica, apenas deixava claro que tudo seria como já é hoje. E, de acordo com o Derrite, só para você entender melhor essa situação, né, a redação original do projeto buscava evitar que as polícias estaduais perdessem sua competência investigativa, uma vez que a proposta estava vinculada à lei antiterrorismo.
de natureza federal, né? E se, segundo o Derrit, se fosse colocado o PCC e o Comando Vermelho dentro dessa lei, as polícias civis não poderiam mais investigar essas facções. E o deputado criticou o que chamou de narrativa maldosa, criada por opositores, segundo ele, interessados em enfraquecer uma legislação mais rigorosa contra o crime organizado. O Derrit afirmou que o novo texto revisado, depois de críticas, não traz sequer uma citação à Polícia Federal. E que as competências das forças policiais permanecem conforme o previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. O parlamentar acrescentou que o projeto estabelece punições mais severas a líderes de organizações criminosas com penas que podem chegar a 60 anos de prisão, além de restrições como a proibição de visitas íntimas e comunicação reservada. Segundo o Derrit, é hora de descer do palanque e atender o grito de socorro da população. Continuamos em busca de um texto sólido, suprapartidário e que seja efetivamente um marco de combate ao crime organizado do Brasil. O Derrit tem dado muita dor de cabeça para o povo da esquerda aí, né? É um forte candidato ao Senado para o próximo ano. Eu estou desconfiado que daqui a pouquinho o STF vai querer caçar os direitos do Derrit também, né? Porque ele tá bem lá no estado de São Paulo. E já que nós estamos falando de classificar, né, as facções como terroristas, né, que as facções sejam tratadas como terroristas, né, mais de 70% dos brasileiros querem facções tratadas como terrorismo. É o que revela uma pesquisa, né, que apoia essa proposta e mostra a rejeição à fala de Lula sobre usuários serem responsáveis pelos traficantes. 7 de cada 10 brasileiros apoiam a ideia de classificar facções criminosas como grupo terroristas. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto de Planejamento Estratégico IBESP. Se o Instituto de Pesquisa está falando que é até mais, né? Essa pesquisa foi feita de 3 a 10 de novembro. A proposta tem apoio de 72,8% dos entrevistados, outros 18,8% são contra, já 8,4% não souberam responder. O que são contra esses 18,8% aí ou são bandidos ou são do PT, né? O que não tem muita diferença. O levantamento entrevistou 1.010 pessoas por telefone e a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais com grau de confiança de 95%. O apoio à medida é maior entre moradores do Centro-Oeste, aqui, né, na região Centro-Oeste, 80,6%. Do Sul, 75,4%. O índice mais baixo está na região Norte, onde 64,8% concordam com a equiparação e a ideia de tratar facções como terrorismo também recebeu maior apoio entre homens, 78,7%, do que entre mulheres, que teve 67,5%. A faixa etária de 35 a 44 anos apresentou o maior índice, 76,8%. Entre os evangélicos, 79,6% concordam com a proposta. Além disso, o recorte eleitoral também mostrou forte contraste. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 85,9% apoiam a medida. Entre os que votaram em Lula, o índice cai para 59,6%. Até alguns do Lula, 59% é um alto índice, né? Apoiam, né, essa questão aí. E a pesquisa também avaliou a repercussão da declaração feita por Lula no fim de outubro, durante a visita a Jakarta, na Indonésia. Na ocasião, o petista sugeriu que usuários de drogas são responsáveis pelos traficantes, que se tornam vítimas, né, dos usuários. Para 43,6% dos entrevistados, Lula se confundiu. É o que a imprensa tenta colocar aí, né? Que foi uma fala infeliz. Lula se confundiu, né, para 43,6% dos entrevistados. Vou fazer de conta que acreditamos. Já 38,3% acreditam que o presidente pensa exatamente o que disse. O que é pouco, né? É pouco, teria que ter muito mais. A frase gerou críticas no Brasil e levantou debates sobre a responsabilidade criminal e política antidrogas. Eu não tem como eu confiar em pesquisa, né? Dias atrás, a pesquisa, logo depois das operações, mais de 70% da população diziam que o Lula apoiava o crime, né? Agora, 38,5%, 0,3%.
Então é uma coisa complicada. A proposta de endurecer a legislação está em debate na Câmara e o deputado Guilherme Derrite, secretário licenciado de Segurança de São Paulo, assumiu a relatoria do projeto de lei antifacção enviado pelo próprio governo federal. Inicialmente, Derrite sugeriu modificar a lei antiterrorismo para incluir facções criminosas entre os alvos da norma, né? A ideia era aplicar a elas as mesmas penas, né, previstas para o terrorismo. Mas o deputado recuou porque a versão final do relatório excluiu qualquer menção à lei antiterrorismo, segundo ele, porque tiraria, né, o poder de investigação das polícias civis nos estados. E já que falamos em pesquisas, tem uma pesquisa aqui que aterroriza a esquerda, né? E é aquilo que eu falo de pesquisa. Não dá para acreditar em instituto de pesquisa. Esse daqui a pouquinho vai mudar também, né? Mas é o seguinte, vamos a essa pesquisa aqui. Essa pesquisa foi feita pelo Paraná Pesquisas, que já mudou bastante também, né? Só que, né, os institutos de pesquisas que sabem que esse governo ele não tem popularidade, não tem povo, não tem aprovação, a hora que vai começando as eleições eles mudam, né? Porque aí cai a grana, né? Mas por enquanto as pesquisas estão preocupando porque a esquerda está derretida, né? Não está nem derretendo, está derretida. E o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas está mostrando que o Lula tem 35,6% das intenções de voto, em queda de 1,4 ponto percentual desde o anúncio da sua candidatura na Ásia. Apesar de Jair Bolsonaro estar preso e inelegível, os dois empatam tecnicamente, né? E a pesquisa Genial Quest esquerda 99,99% ou 1000% que seja, porque é esquerda, né? E indica que a desaprovação ao governo Lula subiu para 50%, enquanto que a aprovação caiu para 47%. Se o Quest está dizendo que é 50%, é porque já é quase 90%. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou a recondução do Paulo Gonet. Nós estamos falando da pesquisa aqui, e agora vamos falar do Gonet, porque o Gonet, rapaz, ele foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República, continua sendo o PGR, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado perdeu uma ótima chance, né, de mostrar poder. Realizou a sabatina e a votação da recondução, né, do Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral. Isso foi uma desmoralização total para Paulo Gonet. Mas ele levou cada lapada, né? Cada lapada. É claro que não adiantou porque 17 votaram a favor. Mas ele foi humilhado. E o grande problema é esse, né? Vai voltar com mais raiva ainda, né? Vai voltar com mais raiva ainda depois disso. A gente sabe de tudo que está acontecendo, né? Do absurdo que é esse suposto golpe aí que eles querem criminalizar, e já estão criminalizando muitas pessoas por isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um deles, né? Que está preso ilegalmente, diga-se de passagem, preso ilegalmente. A prisão domiciliar de Bolsonaro é ilegal. Qualquer outro tipo de prisão dele é ilegal, mas está preso de forma ilegal. E um dos responsáveis é hoje o PGR, Paulo Gonet. E o Senado foi lá e o reconduziu, né? Reconduziu o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao cargo. E foram 17, na CCJ foram 17 votos a favor, né, e 10 contra. Agora a recondução será analisada pelo plenário da casa. Para ser confirmada, o Gonet precisa pelo menos 41 votos no plenário, e vamos ver se ele vai ser conduzido. Durante a sabatina, o Gonet defendeu que a PGR não tem bandeiras. Mentira descarada e deslavada. Segundo ele, o que importa até o presente é que não há criminalização da política em si, sobretudo a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Claro que tem, né? Evidente que tem. Gonet também afirmou que o tempo da justiça é diferente do tempo da política, se referindo à venda de sentenças nos tribunais, caso que está em investigação. Segundo ele, o tempo da Procuradoria também tem
tempo do respeito aos direitos e tempo necessário para descobrir a verdade. Esses processos estão correndo em segredo de justiça, mas não estão parados. O relator senador Omar Aziz elogiou o trabalho do procurador-geral do PGR, procurador, né? Não está querendo sair procurador hoje. E Omar Aziz é suspeito demais, né? Mas ele levou cada lapada. O senador Flávio Bolsonaro foi um. Mas muita gente vai falar, mas o Flávio Bolsonaro vai falar porque ele é parente, filho do presidente Bolsonaro. A questão aí não é essa, a questão é a coragem de falar na cara desse pessoal que está afundando o judiciário brasileiro. E o PGR é um deles. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que os membros do Ministério Público Federal devem se envergonhar do jurista pela atuação dele na PGR. Abre aspas para o senador Flávio Bolsonaro. Eu falei para Vossa Excelência em sua outra sabatina que Deus estava lhe dando uma oportunidade do Senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez o contrário, disse o parlamentar. O Boné foi indicado ao cargo em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a indicação para sua recondução à PGR foi feita no fim de agosto. Vai surgir muita coisa ainda sobre essa recondução aí, ainda tem aí a apreciação agora do plenário, ele precisa de 41 votos, mas na CCJ já foi reconduzido, 17-10. Agora, essa recondução vai ser analisada pelo plenário, onde deve passar também, né? Onde deve passar também. Agora, o Senado está perdendo uma grande chance de dar uma resposta para o STF e mostrar que o parlamento no Brasil ainda funciona, que o Senado funciona, que a Câmara dos Deputados funciona, porque se não der resposta, vão ser engolidos como estão sendo engolidos pelo STF e agora pelo PGR, pela Procuradoria-Geral da República, né? Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Solo Forte, a Solo Forte que está conosco aí desde dezembro do ano passado, né? A Solo Forte é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão e que tem grandes profissionais, experientes, dedicados, que tem uma ampla experiência em pesquisa e extensão rural e desenvolvimento de mercado, tem aí sempre trabalhado estreitamente em colaboração com os produtores rurais de Ponta Porã e toda a região de fronteira, se utilizando de decisões que são fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. Também, né, está sempre presente no campo, isso é muito importante, porque as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, e isso aí garante um acompanhamento personalizado, muito próximo, né, de cada lavoura. E a preocupação com as operações agrícolas é sempre primordial, né, para a Solo Forte. Então a Solo Forte trabalha implementando, né, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muitos os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro, né, a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno. Por isso, se utiliza, né, de tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né, para assim aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas abundantes, né, fartas e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do pequeno e grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E a Escola Magsul está aí com o seu Mag Bolsa Escola Magsul 2025. Então você não pode perder a oportunidade, né, de fazer parte, de conquistar a sua bolsa de estudos na Escola Magsul. As bolsas disponíveis são as seguintes: 4 bolsas de 25%, são 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial para você concorrer à bolsa vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul, na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão entre as ruas Calógeras e Rua General Osório. Você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, ali pelo site magsul.edu.br você pode também consultar o edital, consultar as regras, né, e as condições, para assim você garantir a sua oportunidade de fazer parte da Escola Magsul. E também tem o Mag Bolsa Faculdades Magsul, né, que vem aí com um novo curso, o curso de nutrição, né, que já tem a Magsul, que
As faculdades Magsul, que já têm os melhores cursos aqui em Ponta Porã e em toda a região, né? Tem agora também um curso de nutrição. E você pode participar do Mag Bolsa Faculdades Magsul, apenas para ingressantes, né? As bolsas são, 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100%. Apenas para ingressantes, é bom frisar. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio 7 da Faculdade Magsul, na Avenida Presidente Vargas, quarteirão das ruas General Osório e a Calógeras. Então você pode fazer a sua inscrição pelo site magsul.edu.br, conferir todas as regras do edital e participar, né, de forma correta. Né? Os cursos são presenciais, né, para cursos presenciais e também semipresenciais em diversas áreas. Venha fazer parte do Grupo Magsul e construir a sua trajetória profissional com quem mais entende de educação, que é a Faculdade e Escolas Magsul, Escola e Faculdades Magsul, para você, a melhor de Mato Grosso do Sul. Seguindo com as informações, deixa eu ver aqui o que nós temos, pelo seguinte, né? A Flop 30, né, que é a COP 30, que tá sendo gasto milhões de dinheiro público aí, né? Tá gastando o dinheiro, né, do contribuinte, o dinheiro do cidadão brasileiro, está sendo realizado lá. Um fracasso total, né? E ontem nós tivemos aí a esquerda sendo atacada pela própria esquerda, né? Os defensores dos índios sentaram o sarrafo nos índios ontem, né? Por que será? Por que será, hein? Não estou dando risada dos pobres indígenas, não, né? Mas da situação. Eles vivem dizendo que são defensores dos índios. A organização da COP30 reforçou a segurança e adotou novas medidas de controle depois do protesto que bloqueou a saída de participantes na noite de ontem, dia 11, né, em Belém. Na manhã de hoje, o público enfrentou longas filas para entrar no hangar Convenções e Feiras da Amazônia, onde ocorre a conferência, segundo a imprensa presente. O protesto começou por volta das 19 horas de ontem, na Zona Azul, onde ficam as salas de negociação. Cerca de 50 manifestantes tentaram entrar sem autorização na área das delegações. Seguranças da Organização das Nações Unidas, a ONU, e policiais formaram uma barreira para impedir o acesso. Com isso, os dois seguranças ficaram feridos, né? Um deles foi atingido na testa. Além disso, portas, equipamentos de raio-x foram danificados no tumulto. Na manhã de hoje, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima informou em nota que todos os concertos de substituição já haviam ocorrido antes das 7 horas. Que rapidez, né? Que rapidez. E depois do confronto, integrantes do governo brasileiro, da ONU e da Polícia Federal se reuniram para revisar os protocolos de segurança. Os portões abriram mais tarde, nesta quarta-feira, com o reforço do controle de acesso, e além disso, a triagem passou a exigir a retirada de computadores das mochilas para o escaneamento. O policiamento externo foi intensificado nas primeiras horas do dia e as filas diminuíram por volta das 8 horas. A pedido da ONU, a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar a invasão. Agentes federais permaneceram no local durante a madrugada, coletando imagens de câmeras e realizando perícia. Houve ainda o adiamento do acesso de trabalhadores noturnos ao pavilhão. O grupo de manifestantes, que era composto por integrantes de movimentos sociais, indígenas e estudantes, tentou avançar em direção às áreas internas da conferência. Grupo de esquerda apanhando da esquerda. E a ação partiu de uma parte dos participantes da Marcha Global Saúde e Clima, que reuniu cerca de 3 mil pessoas em Belém. Os manifestantes carregavam bandeiras contra a exploração do petróleo e a favor da Palestina. Além disso, eles pediam a taxação dos mais ricos. É o povo da esquerda apanhando do povo da esquerda. Tá estranho, né? Tá estranho esse povo aí. E eles vão dizer que são defensores da lei, da ordem. Mas a verdade é que eles estão se pauleando entre si. Estão se degladiando. E no primeiro dia da COP30, faltou comida, né? E a Janja tirando sarro dos jornalistas, né?
perguntando se eles foram comer coxinha. Para alguns petistas eles merecem, né? R$ 45 uma coxinha na COP30. Ai, ai. R$ 60 um salgado na COP30. Isso aí. Tem gente que merece. Vamos lá, seguindo com as informações, vamos falar... Já falamos da sabatina do Gonê, né? Não quero mais voltar a falar dessa situação do Gonê, que isso aí é uma situação bastante ruim, né? Não é legal, né? Infelizmente. O Capitão Contar, ele se reuniu com o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, e aí a imprensa de Campo Grande diz que é uma tentativa de ser o candidato ao Senado pelo PL, né? O ex-deputado estadual Capitão Contar, que está no PRTB, se reuniu hoje com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, para falar sobre possível filiação ao Partido Liberal PL. E o ex-deputado foi convidado para se filiar no PL, mas assim como na eleição de 2024, quando ele queria garantia, né, do que seria o candidato, de que ele seria o candidato, né, a prefeito. E agora ele quer a segurança de que será o candidato ao Senado do partido, né? Não sei se vai ser aceito, né? Porque não é bem assim, né? Mas para ser aceito como candidato, ele vai precisar do aval do grupo liderado por Reinaldo Azambuja. E o Reinaldo Azambuja já disse, tem que se viabilizar na pesquisa, né? Eduardo Riedel e também Tereza Cristina são, né, quem comanda hoje. O trio já avisou que a decisão passará por pesquisas, independentemente da preferência individual de cada líder. O que eu duvido muito, né? Quem vai determinar são eles e acabou. Além de Contar, disputam a vaga de pré-candidatos do grupo o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, do PP, o senador Nelsinho Trade, do PSDB, e a vice-prefeita de Dourados, Jeane Nogueira, do PL. Valdemar recebe Contar uma semana após conversar com Reinaldo e Riedel sobre a situação política em Mato Grosso do Sul. Ele já declarou a reportagem do site Investiga MS em Campo Grande que vai caber, né, ao Reinaldo Azambuja escolher os candidatos do partido aqui no Mato Grosso do Sul. Essa não é a primeira vez, né, que o Contar recorre ao Diretório Nacional para tentar a validação da candidatura antes da chegada de Reinaldo. Ele tentou a garantia de apoio com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu para ele conversar com o deputado federal Rodolfo Nogueira, e ironicamente Rodolfo é esposo de Jeane Nogueira, também pré-candidata e citada pelo próprio Bolsonaro como possibilidade. Contar tenta convencer um partido grande, com tempo de televisão e dinheiro, a apoiar a sua candidatura, né, no próximo ano, mas tem dificuldades porque a maioria dos partidos com essas forças estão no grupo de Reinaldo e de Riedel. E ele já tentou republicanos também, né, mas o compromisso feito com o grupo governista também lhe impedirá de ser candidato, sem passar pelo aval do trio Tereza Cristina, Riedel e Reinaldo. Ou seja, tá no mato sem cachorro. Vai ter que passar pelo aval do trio, né? Tereza Cristina, senadora, Reinaldo Azambuja, ex-governador e presidente do PL do Mato Grosso do Sul, e Eduardo Riedel, governador, hoje filiado ao PP da senadora Tereza Cristina. Então, né, nós temos aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Outra informação, né, que nós teríamos aí do PL, e só que isso não é uma informação que vem do PL, essa é um texto jornalístico de um jornalista que acha que está acontecendo, né? Então, na sua opinião, na opinião do jornalista, que eu vou falar até o nome do jornalista aqui para você, o jornalista é o Wendel Reis, né? Ele diz que o PL, né? O PL tem problemas aqui. O PL e o PT vivem situações diferentes, mas compartilham fragilidades na política, principalmente visando a próxima eleição. E o que ele diz na matéria? Ele diz que os maiores partidos do país, o PL e o PT, vivem situações diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, onde tem dificuldades para lançarem uma chapa para a disputa do governo do Estado. Os petistas têm vaga, mas não têm interessado em disputar, porque
Os que poderiam ser competitivos querem concorrer a cargo proporcional. Fábio Tradi, que chegou recentemente ao partido e é o preferido, mas pretende concorrer a deputado federal. Os deputados estaduais Zeca do PT e Pedro Kemp também são citados como possíveis candidatos ao governo, né? Mas também não demonstram interesse porque querem concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa. No PL, o problema é a falta de autonomia de quem poderia disputar. Marcos Polon e João Henrique Catan demonstraram interesse na disputa, mas foram engolidos pelas estratégias de Reinaldo Azambuja, que se filiou ao PL para impedir a concorrência com Eduardo Riedel, agora no PP. As lideranças do partido são dependentes de Jair Bolsonaro e até tentaram solicitar apoio em 2022 contra Riedel, mas não foram ouvidos. No ano passado, mesma situação, né? 5 filiados, Polon, Catan, Coronel Davi, Rafael Tavares e Tenente Portela, declararam interesse, mas foram ignorados por Bolsonaro, que escolheu apoiar Beto Pereira para a Prefeitura de Campo Grande. Mas é onde, né, que o jornalista Wendel está dizendo que o Portela quis esse apoio. Na verdade, não quis não, né? Ele foi no apoio ao Beto Pereira. E Polon lançou candidatura depois que Reinaldo assumiu o PL, mas Valdemar da Costa Neto afirmou a reportagem que vai apoiar Riedel. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa acontecendo, mas eu acho que vai ser isso mesmo, não vai mudar muita coisa não, né? Vamos ver o que nós temos mais. Vamos falar do metanol, né? Segundo o PL, projeto de lei contra a adulteração de bebidas alcoólicas e prevenção contra o metanol, deve ser analisado pelos vereadores de Campo Grande na semana que vem. A primeira matéria teve pedido de vistas e os vereadores dizem que, segundo o texto já protocolado na Casa de Leis, o segundo texto é o mais completo e prevê penas mais severas. Apesar de nenhuma confirmação de caso de intoxicação de metanol em Campo Grande ou demais cidades de Mato Grosso do Sul, os parlamentares querem regulamentar a fiscalização e assim propõem política municipal de prevenção e adulteração de bebidas alcoólicas. Claro, tem que ter, né? É realmente um serviço necessário. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas, que surgiu em 2014, já está há 11 anos, vai para 12 anos no mercado, né, trabalhando aí lado a lado ao homem do campo na fronteira. Primeiro começou aqui na fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, e depois expandiu, né? Ultrapassou os limites do município de Ponta Porã e está em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Também ultrapassou fronteiras, né? Agora já começou atuando em Ponta Porã, depois Pedro Juan Cavalheiro, e agora já está em várias outras cidades do departamento de Lamambai, também no departamento de Concepción e no Chaco Paraguaio, né? É a Futura Soluções Agrícolas, que teve visão, né? Teve visão e agora é uma das empresas que está aí, né, sendo fundamental para o agronegócio do Mato Grosso do Sul e de vários departamentos aí do Paraguai. E a Futura Soluções Agrícolas também é a distribuidora oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt, que é uma empresa referência especializada em fábrica de filtros para diesel de alto desempenho, né? E também a Futura Soluções Agrícolas trabalha com o que há de melhor em máquinas e implementos agrícolas, né, de alta performance para servir o produtor rural aqui na fronteira. Também sempre está atuando aí na venda de imóveis urbanos e rurais. Você que quer sair da cidade e ir para o campo, é só procurar Futuras Soluções Agrícolas. E também você que quer fazer o caminho contrário, sair do campo para a cidade, né? Você procura a Futura Soluções Agrícolas de Ponta Porã. Fica localizado ali na rua Lino do Amaral Cardinal, né? No residencial Júlia Oliveira Cardinal, ali ao lado da BR-463. Mas se você quer saber o número, para ser mais exato, o número da rua Lino do Amaral Cardinal, onde está a sede da Futura, é o número 383. Também está no Paraguai, na Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta, né? No condomínio Vila de Espanha, em Pedro Juan Cavalheiro. Quem está conosco é a Baturité Conveniência. A Baturité Conveniências ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. É um ambiente aconchegante, um ambiente familiar. Você vai ser bem recebido pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares. Lá na Baturité Conveniências você pode tomar
uma cervejinha com os amigos, bater aquele papo, né, com a família. Você pode tomar um bom uísque, um bom vinho, né? E você que prefere uma cachaçinha, lá na Baturité tem a Cachaça de Minas, selada, dose única, né? E muito saborosa. Para quem gosta de cachaça sabe que, né, as cachaças de Minas são, são uma das melhores do Brasil. E, né, o Carlinhos Dalzacca tem dito que sai bastante saborizadas, mas as que mais saem, né, são as raizadas e as puras da Cachaça de Minas, lá na Baturité Conveniência. Para você que não gosta de bebida alcoólica, não pode com a bebida alcoólica, para as crianças também, né, tem doces e salgados e as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes para você aproveitar lá na Baturité Conveniências, né? E claro, para você que não gosta de bebida, de fila em supermercados, né? Nos grandes supermercados, você pode ir lá na Baturité Conveniência, que é uma conveniência muito sortida, e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Beleza? Vamos com a parte esportiva do nosso boletim, do nosso Fatos, Informações e Opiniões. O São Paulo está avaliando o desfecho mais provável do Oscar, que será uma rescisão. E por que uma rescisão? Aos 34 anos, o meia Oscar vive um momento delicado na carreira e, segundo pessoas próximas, está muito perto de pendurar as chuteiras. Após sofrer um desmaio durante exames de rotina no centro de treinamento do São Paulo, o jogador precisou ser internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma bateria de exames, incluindo cateterismo e ressonância. Embora seu estado seja considerado estável, Oscar ainda não tem previsão de alta. Ele vem recebendo apoio constante da família e do clube, que deve divulgar um boletim médico oficial ainda nesta quarta-feira, né? Não foi distribuído, se foi distribuído ainda não chegou à imprensa. E o São Paulo está avaliando, como eu disse, né, que o desfecho mais provável disso aí vai ser uma rescisão amigável, já que a própria família do atleta insiste para que ele encerre a carreira. A chance de parar é de 99%, foi o que afirmou uma fonte próxima ao jogador, confirmando que essa também é a percepção dentro do São Paulo, dentro do clube. E fontes próximas confirmam que o atleta vinha monitorando uma condição cardíaca desde agosto. Na época, enquanto se recuperava de uma fratura nas vértebras sofrida em um clássico contra o Corinthians, exames identificaram uma alteração no coração. Com acompanhamento médico e uso de medicação, Oscar chegou a ser liberado para jogar após laudo do seu cardiologista particular. Agora, não pode jogar e deve parar, né? Pelo menos é o que o São Paulo e algumas fontes da imprensa paulista estão dizendo. E hoje nós temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Nós temos um jogo pela 16ª rodada. É o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Esse aí para completar a rodada, né? Da 16ª rodada, né? Que não foi realizada. Tem jogos ainda a serem realizados. E no Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos apenas... Aliás, nós vamos ter jogos apenas na 30ª penúltima rodada, 37ª e penúltima rodada, apenas na sexta-feira, né? Nós teremos um jogo na sexta, que vai ser o Paysandu jogando contra o Amazonas. Os dois times praticamente rebaixados. O Coritiba já classificado, né? Praticamente já está classificado. Falta aí os detalhes matemáticos, né? Mas não perde mais a vaga. Vai enfrentar o Atlético, que luta contra o rebaixamento. E o Atlético Goianense, sem chance de classificação, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, que está com 44 pontos, também não vai cair mais. O Avaí, que também não cai mais, na 9ª colocação com 52, enfrenta o Remo, que está no G4, né, com possibilidades de classificação. É o terceiro com 59 pontos. O CRB joga contra o Vila Nova de Goiás, né? O CRB não cai mais, 53 pontos. O Vila Nova está com 46, também não cai mais. O Volta Redonda, praticamente rebaixado, vai enfrentar a Chapecoense, que está no G4, na 4ª colocação, com 58 pontos, lutando por uma vaga na primeira divisão. O Goiás faz um jogo duríssimo contra o Novo Horizontino, jogo dos dois, né? Que o Goiás é o sexto com 58 pontos, mesmo número de pontos que a Chapecoense, e o Novo Horizontino é o sétimo com 57. Jogaço no domingo,
15h30 Goiás e Novo Horizontino. Também no domingo, 15h30, Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto. O Criciúma lutando pela vaga na primeira divisão, está aí hoje na quinta colocação com 58 pontos, e o Botafogo lutando contra o rebaixamento, hoje é o 15º com 41 pontos. Aí tem o América Mineiro, já livre de rebaixamento, vai enfrentar o Cuiabá, que não tem mais chances de classificação também, e não cai mais, né? Tá com 50 pontos lá em cima. O América, aliás, o América Mineiro, eu já falei, a Ferroviária, né? A Ferroviária que está abrindo a zona do rebaixamento com 40 pontos, vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é hoje o segundo colocado com 59 pontos. Então é isso aí. O artilheiro do campeonato nesse momento é o Pedro Rocha do Remo com 14 gols, seguido de perto pelo Carlão da Ferroviária com 13, Kleber do Avaí com 11. Vamos ver aqui por Ponta se eu tenho aqui... tenho aqui a rodada de quartas de semifinal, né? Não, quartas de final, perdão. Quartas de final da Taça Cidade Ponta Porã de futebol suíço. Então nós teremos o Spartacus jogando contra o Sport Jaque às 8h30 da manhã com 15 minutos de tolerância. O Sport Alicate vai jogar contra o Verde Oliva. O Sport Ivo IP vai jogar contra o Sport Linha. E no último jogo da rodada, o Sport Salazar joga contra o Resenha. Quem vencer estará na semifinal da Taça Cidade, já vai garantir a premiação e vai ficar entre os 4 melhores do campeonato, tá bom? Quem vencer depois só vai ter a ordem do sorteio de quem enfrenta quem na semifinal e estarão definidos, né? Então, bom programa para domingo, né? Acompanhar aí os jogos da Taça Cidade em sua 8ª edição. São essas as informações por hoje, nós voltaremos amanhã, né? Se Deus quiser, com mais informações. Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus e, se Deus permitir, estaremos aqui de volta amanhã.